Gibfire Dragoneiro. Voltamos a falar de Dragoneiro aqui no Gibfire com o volume 19. O volume 19, que é Nenhuma Piedade. Se vocês ouviram o volume 18, né, que seria o Gibfire anterior, a gente parou numa história dupla, gente. Lembrando, né? Dragoneiro, ele é muito calcado nessas histórias duplas, ou seja, ele frisa, né, em 2 volumes originais italianos. Aconteceu isso com a 6 a 7, aconteceu com isso com a 10 a 11, 15 a 16, e agora, né, voltamos com mais uma 18 e 19, mais uma dobradinha, que é a história, né, envolvendo os Gauls, que capturaram uma jovem princesa, uma jovem duquesa. E agora o Ian e o Guimor estão nessa empreitada para resgatá-la. Diferente dos outros exemplos que eu citei de história dupla, o volume 19 ele apresenta uma história dupla que preenche os 2 volumes. Isso nunca tinha acontecido até agora. O volume 10 e 11 ele terminava um pouco antes do 11, daí tinha uma história extra. O 13 e 14 também. No 14 tinha uma história extra. 15 e 16 com mais uma historinha extra. Essa aqui talvez então seja a história dupla mais longa que já tivemos, pois ele percorre todo o volume 19. Na última aventura, o Ian matou um Trollghast usando seus poderes de dragoneiro, e ele vai indagar isso pro Guimor, né? Tipo, ai cara, eu tive que acionar de novo o poder do dragoneiro. Ele nem sabe muito bem como é que ele faz isso, né? O Guimor também fica, caraca, você já perguntou pro Alben sobre isso? E aqui que eu queria chamar a atenção de Vossa Senhoria. Geralmente, no comic book americano, o autor e o desenhista vão tentar cortar arestas, vão tentar deixar uma coisa mais enxuta para economizar página, para ser uma leitura mais dinâmica, para tirar as redundâncias. Na Bonelli, isso não acontece, tá? Por exemplo, nesse quesito, quando o Guimor está perguntando se ele já perguntou pro Alben. E a gente viu ele perguntar já por 2 vezes. Uma vez que ele foi no Eremitério do Alben, no volume 5, e outra vez quando eles estavam lá em Valendarte, no castelo, o Ian perguntou de novo. Então a gente já sabe da informação, mas não necessariamente os personagens podem saber. E no exemplo que eu citei de comic book americano, né, o autor vai tentar fazer um malabarismo ali para não ter esse tipo de reconte, né? Recontar de uma coisa que nós, os telespectadores, por assim dizer, já sabemos. Ele pode fazer um malabarismo, tipo, eu vou contar pra você, daí corta a cena e vai, tipo, pra background, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vê esses diferentes tipos de estilo de narrativa dentro da Bonelli, né? Quando eles não estão interessados em um dinamismo muito rápido. Talvez eles estão mais calcados numa verossimilhança, né? O personagem tem que ser evoluído e a gente tem que ver esse personagem evoluindo, né? Com calma, cada passo a passo, né? E não importa se é uma informação que já foi dada anteriormente, né? Então, eu acho isso muito bacana, tá, minha gente? Mas, com a devida missão, né? Os Gauls destruíram a companhia que era necessária para resgatar a menina. Com isso, só sobrou o Guimor, o Ian e o Ronen, né? Que é aquele soldadinho que tinha deixado para trás pelos Gauls, né? Então eles estão 3 contra um bando inteiro. Então eles fazem um plano, né, de se infiltrar dentro dessa base dos Gauls. O Ian tem que se vestir que nem o Rambo, né? Todo coberto de uma substância que vai impedir dele sentir o cheiro. E o capítulo quase que inteiro, gente, é essa batalha, onde eles invadem, o Ian tem que assassinar os Gauls, tira a galera de lá, eles fogem pela mata, armam meio que vão se embrenhando em umas pedras, até chegar em um último reduto ali, onde eles estavam meio fodidos, eles iam morrer ali, eles estavam a vantagem numérica era dos Gauls. O problema é que nesse lugar apareceu um Kraken, Kraken de lago, muito semelhante com aquele que o Frodo Bolseiro encontrou nas portas de Moria, né? Que também apareceu cheio de tentáculos e tentou comer o Frodo e todo mundo teve que enfrentar aquele polvo gigante, né? Então a cena foi muito semelhante, mas aqui esse
Kraken do lago enfrentou todo mundo, comeu os soldados, comeu os Ghouls, o que deu até uma certa equilibrada na parada, que foi o principal, né, o ingrediente para que o Ian conseguisse desferir o último golpe no líder dos Ghouls, né? Assim eles conseguiram voltar para casa. Então eu até não tenho muito a dizer sobre esse volume, né? Eu já disse essa questão aí da principal diferença narrativa dos Fullmetal. Também tem umas coisas que é difícil a gente ver em outros comics. Por exemplo, quando o Ian parte para infiltrar sozinho na base dos Ghouls, o Rooney chega a falar assim, ó, cara, eu queria estar no lugar dele. Nesse momento, o Guimore, ele dá um soco no Rooney, e ele fala assim, ó, para de ser criança. O Ian tá entrando lá, ele vai atacar por trás, vai dar facada nas goelas, vai ser assassino. Ele vai usar de maneiras não muito nobres para conseguir salvar a menina. Ele tá deixando de lado a honra dele como guerreiro para conseguir fazer o que é certo. O Ian, ele faz desse tipo de coisa quando ele vê que é necessário. Então aqui a gente pode ver uma parada que eu não via muito disso em Conan, né? Conan era um personagem muito concreto, né? Ele tinha suas morais, né? E nunca deixava abater, né? As morais dele eram para sempre. E aqui a gente vê que o espectro do Ian, ele pode mudar um pouco de acordo com a situação. Ele não é aquele moral imparável que era Conan, né? Ele pode se deixar ser um assassino, né? Se ele vê que isso é pelo bem maior, né? Se isso é pelo bem de uma pessoa inocente, por assim dizer, né? E também mostra, né, que o Guimore, ele é um cara que sempre tá atento, né, pros sentimentos do Ian, né? Nunca foi falado essa parada ali no acampamento, né? Nunca é falado que isso seria desonroso, mas o Guimore, ele tava ali, ele tava atento, ele sabia muito bem como o Ian tava se sentindo e não precisou falar isso em voz alta, né? Precisou, no caso, para esse diálogo dispositivo com Rooney. Então, por mais que essa história ela é muito calcada na aventura e na violência, né, na ação, tem coisas assim que eu achei que valia a pena frisar, né? Valia a pena ressaltar. E a última coisa, né, é quando eles realmente retornam para a base, né? Tem os soldados lá, o pai da menina, Ian, Aranil, que bom que você conseguiu. Você sabia que eu podia confiar em você. Aí o Ian fala assim, cara, a gente foi em uns 200 pessoas, né? Tá voltando agora só em 5 ou 6, junto com a sua filha. Acho que você podia prestar atenção, né, nesses soldados que deram suas vidas pela sua filha e eles tinham família, bababá, né? Um discurso super ético e padrão, né? O cara meio que toma as dores, ele fala assim, não, como assim? Eles são soldados, eles estavam fazendo o seu dever, não sei o quê, não tenta me dar lição de moral, não. Aí o Ian dá um socão na cara desse nobre. E o cara fala assim, você não sabe com quem você tá me dando, você não sabe com quem você se tornou inimigo, né? E o Ian sai andando assim, como se não fosse nada. Então essa última parte é muito Conan, né? Ele vê a moral, não importa se o cara é da realeza, tem mais dinheiro, é maior que ele, né? Ele vai defender aquela moral que ele tão bem sustenta, a não ser que seja uma missão super arriscada para salvar uma menina, né? Então tem essas duas coisas nesse conto, né? Uma coisa muito Conan e uma coisa muito anti-Conan. E com isso a gente termina 19 volumes, minha gente. E a partir daqui a gente meio que termina quase que um primeiro ciclo de histórias do Dragoneiro. Tanto que foi nessa parte que a editora Mito, né, patrocina a gente aqui, ela decidiu dobrar, né, a aposta com o Dragoneiro a partir do volume 19. Então, a partir do volume 20, a gente aqui no Brasil começou a ler Dragoneiro em volumes duplos, né, que são esse formato ideal, né? Geralmente, que Dragoneiro tem geralmente uma história em arcos duplos. Mas era isso que eu tinha falado de Dragoneiro, minha gente. O que vocês estão achando dessa jornada épica, né? Essa jornada inacreditável do Dragoneiro Caçador de Dragões? Mandem mensagens, nos avaliem aí e a gente se vê no volume 20 de Dragoneiro.